Fala turma, beleza? Tudo certo? Recentemente eu fiz uma pergunta no meu Instagram sobre o nosso próximo tema de vídeo aqui no YouTube e as pessoas solicitaram estrutura do mercado avançada. É um tema bem simples, porém é muito importante a gente saber identificar para a gente não tomar um stop loss, né? Então, pontos de entradas ao qual, se vocês pegarem os meus vídeos que eu tenho, os meus recentes vídeos que eu tenho e analisar e juntar com essa questão de estrutura do mercado avançado, vocês com certeza têm um bom ganho e uma boa análise. Então, fica comigo até o final do vídeo para vocês entenderem como que funciona essa questão de estruturas do mercado avançado. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é casar os tempos gráficos. Ou seja, você pega um tempo gráfico maior de referência e você pega o seu tempo gráfico de entrada. Eu coloquei aqui no exemplo 4 horas e 15 minutos, porém, essa estrutura poderia ser 15 minutos e 5 minutos, ou 15 minutos e 1 minuto, por exemplo. O que tem que ter em mente é a estrutura maior seria a sua base, para você identificar a estrutura, o order flow macro, e o seu ponto de entrada seria a estrutura menor, o tempo gráfico menor, para você esperar alguma reação dentro do ponto de interesse da estrutura maior, tá? Então, esse ponto, esta linha preta, fazendo apenas 4 pontos, 1, 2, 3, 4, é a estrutura de 4 horas. Quando a gente vai para um tempo gráfico menor, existem topos e fundos ascendentes até chegar em um ponto de interesse à esquerda do gráfico, e após isso uma retração até chegar a um ponto de interesse do tempo gráfico maior. Então, quando a gente está exatamente nesta linha de preço aqui, quando a gente pensa que o mercado ele vai realmente agora descer com tudo, você faz uma venda com alvos longos, mas quando você vai para o tempo gráfico maior, os 4 horas, que seria essa linha preta, você identifica que ele vai apenas tocar, reagir em um ponto de interesse do tempo gráfico maior. E aqui sim, quando ele toca nessa região de um ponto de interesse de um tempo gráfico maior, existe a expansão, existe o impulso daquela estrutura fazendo boss num tempo gráfico maior. Então, a estrutura do mercado avançada é basicamente essa. São pontos de interesse que tocam em regiões de interesse de pontos gráficos, de tempos gráficos maiores. Vocês têm que entender, quando vocês forem analisar, sempre em saber onde o preço está indo, o que ele está fazendo e a probabilidade dele tocar em uma região de interesse do tempo gráfico maior que vocês estão analisando. Como por exemplo, aqui nesses 4 pontos eu tenho fundo, topo, fundo e topo. Essa estrutura aqui, esta retração no tempo gráfico maior, que é o nosso tempo gráfico de 4 horas, esta retração foi para tocar em um ponto de interesse deste mesmo tempo gráfico de 4 horas. Então, se você fosse fazer uma entrada aqui, você teria que esperar a reação em um ponto gráfico maior de um tempo gráfico maior, um ponto de interesse de um tempo gráfico maior. Então, após essa reação, você iria identificar, você iria diminuir o tempo gráfico para verificar a possibilidade de fazer uma compra conforme essa estrutura. O mesmo esquema ocorre aqui. Então, quando você vê topos e fundos descendentes em um tempo gráfico maior, vocês verificam, vocês diminuem o tempo gráfico para 15 minutos, por exemplo. Estou dando esse exemplo aqui, mas como eu falei no começo do vídeo, vocês podem casar outro tempo gráfico, 15 minutos com 5 minutos, 15 minutos com 1 minuto, por exemplo. Então, eu estou dando esse exemplo porque é o tempo gráfico que eu costumo analisar e fazer minhas entradas, né? Costumo analisar 4 horas, 15 minutos, faço a minha entrada em 5 minutos e 1 minuto. Então, topos e fundos descendentes em um tempo gráfico maior, essa linha preta. Quando você vai identificar o tempo gráfico menor, existem topos e fundos também descendentes, até tocar em uma região, criar liquidez, então ele volta, nos 4 horas eles voltam para tocar em uma região de interesse que existe aqui, e após isso, um tempo gráfico menor, existe a quebra da estrutura, existe o flip, existe captura de liquidez, deixa ineficiência do preço, enfim, preenche a ineficiência do preço, volta nessas regiões e segue o fluxo. Então, quais são os pontos de interesse? Vocês já sabem, se vocês me seguem, se vocês têm meu e-book. Inclusive, meu e-book eu vou deixar aqui o link na descrição, é um e-book completo sobre Smart Money. E também eu estou criando um curso avançado 100% sobre os conceitos do ICT, do Smart Money. Provavelmente eu vou lançar lá para novembro, dezembro, tá? Então, são vários vídeos com vários conceitos, vários temas do ICT, tá? Então não perde, porque é sua oportunidade de você aprender o Smart Money de forma clara, com vídeos e 100% atualizado. Então, quais são os pontos de interesse? Order Block, Breaker Block, Mitigation Block,
a FVG, são pontos de interesse que a gente espera a reação no tempo gráfico maior para então seguir o fluxo, tá? Então, vamos para alguns exemplos no gráfico para vocês entenderem melhor como funciona. Então vamos para o nosso exemplo. Estamos num gráfico de 4 horas, ou seja, obviamente, cada candle desse daqui representa 4 horas. Vamos focar nesta retração, nesta pernada aqui, deste topo para este fundo que houve a reação nessa estrutura. Vocês conseguem enxergar as marcações que a gente possa ter dentro de toda essa estrutura aqui? Então, ao meu ver, ficaria mais ou menos assim. Então vamos lá, vamos por parte para vocês entenderem essa retração aqui. O preço criou o nosso Buy Side Liquidity. O que é um Buy Side Liquidity? São pontos extremos, são topos extremos de uma estrutura. Tanto faz um Buy Side Liquidity em 4 horas, como no 15 minutos, quanto nos 5 minutos. São pontos extremos, são topos extremos de uma estrutura. O mesmo ocorre para o Sell Side Liquidity, ou seja, fundos extremos de uma estrutura quando ocorre uma reversão naquele determinado momento, tá? Só que a partir deste movimento, nosso Buy Side Liquidity que foi criado aqui, houve o que? Criações de liquidez. O preço ele vai para uma região de interesse à esquerda do gráfico, só que no meio do caminho, no meio dessa jornada, eles vão criando liquidez e oferecendo o nosso Buy Side Liquidity. Cada ponto desse aqui representa o Buy Side Liquidity. Após ele criar, tocar nessa região, ele renova um topo, ou seja, nós traçamos uma ferramenta de Premium Discount. Se você não sabe o que é isso, eu tenho no meu e-book, eu também tenho um vídeo sobre Premium Discount. Nós vamos procurar por compras a partir de 50%, abaixo de 50% dessa estrutura. Só que antes de atingir 50% e tocar nessa região de RD, que é um conceito muito valioso que eu vou explicar no meu curso de vídeos avançados, no meu curso avançado, nós criamos liquidez, dessa vez agora oferecendo Sell Side Liquidity. Então captura essa região, toca no RD, sobe para capturar a liquidez do Buy Side Liquidity. Então essa região, veja, deste ponto aqui para este ponto, nós procuramos novamente uma região de interesse que o preço possa voltar, reagir e ir embora, tá? Então novamente nós temos o que? Nós temos ferramenta de Premium Discount, nós temos o fundo, o topo dessa estrutura. Podemos colocar o fundo aqui. Nós temos o fundo, o topo dessa estrutura, 50%. Existe o que 50%? Exatamente um FVG, um desequilíbrio no preço, uma ineficiência no preço. Agora repare que quando o preço ele atinge essa região, veja, quando ele atinge apenas com o pavio, olha a reação. É como eu sempre falo. O pavio faz o dano e o corpo do candle nos conta a história, a narrativa naquele momento. Então, quando o preço ele toca nesse FVG de 4 horas, toda essa estrutura aqui é de 4 horas. Quando a gente mergulha para os 15 minutos, veja como que o preço se comporta. Topos e fundos descendentes. E cada vez que ele faz um topo e um fundo descendente, existe o quê? Existe a reação em pelo menos 50% de uma estrutura. Então, eu tenho o topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, todas as vezes ele atinge uma região de interesse acima dos 50% da estrutura. Veja o FVG aqui, poderíamos considerar também um breaker block, também poderíamos considerar esse fair value gap, toda essa estrutura. Então, a estrutura do mercado avançado é essa. Se você fosse fazer algum tipo de venda aqui, nesse exato momento aqui, vamos supor que você fosse fazer uma venda neste cara aqui, ó, aqui, uma venda não, desculpa, uma compra, você fosse fazer uma compra exatamente aqui, porque ele tocou na região de interesse, aqui nessa região, eu vou fazer uma compra lá buscando novos maiores, você provavelmente poderia tomar stop, você iria tomar stop na verdade, por quê? Porque no 4 horas, o preço ele ainda iria tocar em 50% dessa estrutura, deste impulso, e tocar na região de interesse do 4 horas. Então, a estrutura avançada do mercado, a gente tem que entender por conta disso. Saber exatamente o momento em que o preço está tocando em região de interesse em tempos gráficos maiores para poder fazer uma entrada. Agora sim, quando ele toca nessa região, a gente poderia buscar por compras. E qual é agora, qual é o alvo mais óbvio nesse exato momento aqui? Vocês conseguem enxergar qual o alvo mais óbvio após ele tocar, reagir, fazer toda essa estrutura, toda essa narrativa que eu informei aqui agora? Exatamente isso, o nosso BSL, ou seja, o nosso Buy Side Liquidity.
Porque ele já fez toda a narrativa do preço, o mercado fez toda a narrativa. Criou regiões, criou liquidez, tocou em regiões de interesse, criou o Premium Discount, criações de liquidez, capturou liquidez, tocou em regiões de interesse, fez o movimento de alta daqui, a partir deste movimento aqui, veja o tanto de liquidez que esse cara capturou. Todo esse movimento aqui capturou o Buy Side Liquidity, toda essa região de liquidez que existia aqui acima da nossa região de Premium Discount. A volta dessa retração no 4 horas foi para tocar numa região de FVG, uma região de interesse dentro dessa estrutura. E a nosso próximo alvo aqui seria, claro, em um tempo gráfico menor, seria essa região de Buy Side Liquidity. É quando o mercado ele começa a fazer seus topos e fundos ascendentes. Então, a importância de vocês identificarem a questão da estrutura do mercado avançado é essa. Lembre-se sempre de casar os tempos gráficos. 4 horas, esperem a reação do preço tocar em regiões de interesse em 4 horas para vocês analisarem os 15 minutos e fazerem as suas entradas. Mesma coisa ocorre se você for analisar uma região de interesse de 15 minutos e fazer uma entrada nos 5 minutos, por exemplo. Lembre-se sempre de colocar os seus alvos dentro da estrutura, tá? Então, vamos para outro exemplo. Agora vamos para outro exemplo, estou no gráfico agora de 15 minutos do EURUSD. Vou mostrar a vocês como o preço é fractal, ou seja, o que acontece no diário, acontece no 4 horas, acontece no 15 minutos, no minuto, a estrutura é a mesma, topos e fundos descendentes, criações de liquidez, capturas de Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity. Porém, quanto maior o tempo gráfico, maior a liquidez. Entendo que o algoritmo, eles trabalham capturando em tempos gráficos maiores, né? Eles vão atrás de 4 horas no diário. Porém, consequentemente, o que existe dentro dessa estrutura do tempo gráfico maior, existem microestruturas capturando micro liquidez dentro dessas estruturas para então eles irem nos objetivos que seria os pontos extremos, ou seja, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, capturas de liquidez, preenchimento de ineficiências de tempo gráficos maiores. Então, conforme essa estrutura, vocês conseguem identificar as marcações. Bom, a meu ver, ficaria assim. Primeiro vamos entender que o preço já vem do movimento de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, o mercado está de baixa, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar por aqui. Este candle aqui seria o fechamento da sexta-feira passada, conforme essa estrutura, claro, conforme essa semana, aliás. E este candle aqui seria a abertura, ou seja, nós temos um New Week Open Gap, ou seja, é o fechamento da sexta passada com a abertura da semana posterior, da semana que aconteceu agora, que abriu. Então nós marcamos essas duas linhas porque são linhas importantes que a gente identifica no gráfico. Então nós temos aqui, após essa abertura, o preço ele joga, o mercado ele joga o preço para cima, o algoritmo joga o preço para cima, começa a fazer o que? Criações de liquidez. Nós temos um topo, nós temos um fundo, aqui nós temos o Relative Equal Low, ou seja, fundos iguais. O que é isso? Liquidez. Após isso, nós temos o BPR, Balance Price Range. O que é isso? 2 FVG, um ao lado do outro. Só que existe um pouco de conceito mais a fundo nisso que eu vou explicar um pouco também no meu curso. Então, nós temos uma ferramenta de Premium Discount, claro, de clássico. Após isso, o preço fica um pouco lateral, captura liquidez, cria liquidez aqui com esse Relative Equal Low. Após isso, o preço ele atinge o BPR e aí despenca. Após despencar, ele atinge, veja como ele reage a essa linha do fechamento da sexta passada. E nós vamos trabalhar dentro dessa estrutura aqui. Veja, olha essa estrutura. Aqui é apenas um movimento. Aqui é apenas uma retração nos 15 minutos. Agora vamos mergulhar no 1 minuto, por exemplo, e ver o que ocorreu aqui. Fica até muito ruído, né? Como as pessoas gostam de falar quando vem para 1 minuto. Mas repare bem que quando atinge aquela região do New Week Open Gap, eles começam a ficar aqui um pouco lateral, que é de praxe, claro, criando liquidez, após tocar uma região de interesse, uma região muito importante, que é o fechamento e abertura da semana passada com a semana vigente, e após isso começa a fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundo, topo, até chegar onde? Até chegar numa região de interesse dos 15 minutos. Você lembra no começo do vídeo que eu falei? Vocês têm que casar o tempo gráfico. 4 horas com 15 minutos com 5 minutos ou com 1 minuto. Ou seja, nos 15 minutos, este cara aqui é apenas uma retração. Toda essa pernada aqui onde tem esta figura gráfica aqui é apenas uma retração de toda essa estrutura aqui, de toda essa pernada aqui.
Então, esta retração seria para tocar em uma região de interesse dos 15 minutos. Dessa vez é dos 15 minutos. Por quê? Porque se por algum acaso você, em um minuto, quando tivesse por aqui, por exemplo, dentro dessa estrutura macro, queresse fazer algum tipo de venda, por exemplo, pegando aqui nesse ponto aqui, querendo fazer algum tipo de venda, buscando alvos mais abaixo, provavelmente você levar stop. Por quê? Porque o preço ele vai em busca de regiões de 15 minutos. Se você for fazer a entrada no minuto, claro. Eu estou me baseando com o tempo de execução, com o tempo de análise. Tá? Então, se você fosse fazer uma entrada, uma venda, por exemplo, nessas regiões, que é mais ou menos onde eu mostrei agora no minuto, fosse fazer algum tipo de venda buscando alvos mais baixos, provavelmente você levar o stop. Por quê? Porque o preço ele estava caminhando em direção a uma região de interesse dos 15 minutos. Repare, nós temos agora o nosso Prime Discount. Topo, fundo, porque esse fundo é relevante porque ele tocou nessa região do New Week Opening Gap. Porque esse topo aqui é importante porque ele tocou numa região também do BPR dentro dessa estrutura. Então nós temos outra referência de range, ou seja, topo, fundo, nos 15 minutos. Então, o que eu espero aqui no minuto? Que ele vá em direção, caminhando, em busca de uma região de order block, outro BPR, breaker block, enfim, ineficiência do preço, que foi o que atingiu aqui, o que tocou aqui, uma região de 15 minutos. Então, no 1 minuto, se você fosse fazer algum tipo de entrada, algum tipo de venda, buscando alvos longos, seria quando ele tocasse uma região nos 15 minutos, tá? Sempre casem. Pega na mão direita um tempo gráfico maior para você analisar os pontos de interesse. Pegue a mão esquerda, tempo gráfico menor, que é o seu tempo de execução. E após ele tocar nessa região de interesse, o que o preço faz? Simplesmente ele vai buscar o quê? Qual é a próxima liquidez aqui? Vocês conseguem enxergar qual a próxima liquidez aqui? Bom, se você respondeu que seria a mínima da semana passada, você está completamente correto. Porque é assim que o preço ele reage. Eles vão em busca de mínimas ou máximas de dias anteriores, de semanas anteriores, até de sessões do mesmo dia, sessões do dia anterior também, que seria o que? Nosso Sell Side Liquidity. Essa região de fundo, região de topo, Buy Side Liquidity, região de fundo, Sell Side Liquidity. Então, a importância de vocês entenderem a questão da estrutura macro avançada, a estrutura do mercado avançada é essa. Sempre espere a reação do preço em um ponto de interesse de um tempo gráfico maior que você está analisando. Tá? Anotem isso para vocês não se perderem se vocês fossem fazer algum tipo de venda em regiões como essa ou como essa, buscando alvos mais abaixo. Quando você sobe o seu drone para a floresta, você vê as folhas lá de cima, a floresta lá de cima, vocês enxergam que ainda existe um ponto de interesse. Cara, ainda existe um ponto, ainda existe um desequilíbrio no preço, ainda existe um order block aqui. Por que isso é um order block? Preço daqui, ele fez todo esse movimento, capturou relativo Echo Low nessa região e após isso criou esse candle de compra dentro dessa estrutura. É um sanduíche, é uma carne de hambúrguer, tem um pão de um lado, um pão do outro e o order block no meio. Então quando cria essa região, um candle de compra dentro de candles de vendas, como essa estrutura aqui, nós temos uma região de interesse, possivelmente uma alta probabilidade do preço reagir, tocar, reagir e continuar seu fluxo. E foi o que aconteceu. Nos 15 minutos ele tocou, criou um pouco de liquidez aqui, para voltar nessa região e aí seguir o seu fluxo, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer algum tipo de entrada como essa, verifique um tempo gráfico maior, se ele está tocando ou indo reagir em um tempo gráfico maior, para vocês então fazer a sua entrada no tempo gráfico menor. A estrutura do mercado avançada basicamente é essa, é um conceito um pouco simples, porém muito importante para vocês terem uma noção para não falhar na hora de fazer as suas análises. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo também eu vou falar um pouco mais avançado no meu curso. Eu também tenho um vídeo sobre estrutura do mercado avançado lá e outros diversos vídeos e conceitos. Todos esses conceitos que eu abordei aqui eu vou explicar no meu curso avançado bem mais detalhado e com mais exemplos, tá bom? Um abraço e até a próxima.